Dois corpos, uma mansão à beira-mar, um silêncio estranho e uma verdade que nunca apareceu. Este é o caso que escancarou os bastidores mais sombrios do poder no Brasil. Hoje, no Mistérios Sombrios, o assassinato de PC Farias. PC Farias, o tesoureiro da corrupção, e seu fim misterioso. Em um país marcado por escândalos políticos, o nome Paulo César Farias, ou simplesmente PC Farias, se tornou sinônimo de corrupção, influência, dinheiro e traição, e sua morte, até hoje, está cercada de dúvidas. Homem de confiança do ex-presidente Fernando Collor de Mello, PC foi mais que um tesoureiro, foi o operador de um dos maiores esquemas de corrupção da história brasileira. Mas sua queda foi tão rápida quanto sua ascensão. O homem por trás do poder, nos anos 80 e início dos 90. PC Farias era um nome forte nos bastidores da política. Empresário ambicioso e articulado. Foi o responsável por arrecadar fundos para a campanha de Collor à presidência em 1989. Quando Collor venceu, PC assumiu um papel central, controlava verbas, negociava contratos e acumulava uma fortuna obscura por meio de um esquema de corrupção, baseado em propinas cobradas de grandes empresas em troca de favores no governo. A imprensa passou a chamá-lo de o Senhor dos Cofres Secretos, mas a verdade não podia ficar escondida por muito tempo. A queda de um governo. Em 1992, o escândalo estourou e ameaçava revelar nomes poderosos. Uma série de denúncias, incluindo o explosivo depoimento de Pedro Collor, em mão do presidente, revelou que PC Farias era o centro de uma rede de corrupção que movimentava milhões em contas clandestinas. O escândalo levou à abertura de uma CPI, em dezembro de 1992, ao impeachment de Fernando Collor. PC Farias fugiu do Brasil, mas foi localizado na Tailândia e extraditado em 1994. Cumpriu pena por crimes financeiros, mas logo estava solto. A versão oficial, divulgada poucas horas depois, dizia que Suzana matou o PC enquanto dormia e, em seguida, se suicidou. Foi então que, 2 anos depois, veio a tragédia que até hoje divide opiniões. A noite do crime. Na madrugada de 23 de junho de 1996, PC Farias foi encontrado morto ao lado de sua namorada, Suzana Marcolino, em sua mansão na praia de Guaxuma, em Maceió, Alagoas. Ambos foram mortos com tiros de uma mesma arma, uma pistola 38, disparada a queima-roupa. A cena parecia clara, um crime passional. Mas algo naquela história não fazia sentido. Inconsistências na cena do crime. Desde o início, especialistas apontaram falhas graves na investigação. A arma foi encontrada ao lado do corpo de PC, não nas mãos de Suzana. Não havia resíduos de pólvora nas mãos dela, o que seria esperado em um suicídio com arma de fogo. Suzana foi baleada de cima para baixo, algo difícil de ocorrer em um suicídio típico. A posição dos corpos era incompatível com a narrativa oficial. E, talvez o mais estranho, os seguranças da casa disseram não ter ouvido absolutamente nada naquela madrugada. Ele teria em mãos documentos e provas capazes de comprometer empresários, políticos e até membros do judiciário. Um duplo homicídio a queima-roupa. E ninguém ouviu os tiros. Algo estava muito errado. Mas há também quem diga que foram 2 assassinatos frios, calculados e com o envolvimento de agentes do Estado. Uma queima de arquivo. Com o passar dos meses, começaram a surgir teorias, e todas apontavam para uma mesma direção. Queima de arquivo. Na época, havia rumores de que PC Farias estava negociando delações. A morte teria sido, portanto, uma execução cuidadosamente disfarçada, como crime passional. Alguns afirmam que Suzana foi apenas mais uma vítima, usada como bode expiatório. Outros acreditam que ela teria sido convencida a participar de um pacto trágico. O julgamento dos seguranças. Anos depois,
Em 2013, 7 seguranças que estavam na casa naquela noite foram levados a julgamento, acusados de omissão e ocultação da verdade. A acusação sustentava que os seguranças sabiam o que realmente havia acontecido e ficaram em silêncio. O julgamento chamou a atenção da mídia, mas terminou sem grandes surpresas. Todos foram absolvidos por falta de provas. Nenhuma autoridade de alto escalão foi convocada. Nenhum nome de peso foi formalmente investigado. Nenhuma prova relevante sobre quem se beneficiaria da morte de PC veio à tona. A essa altura, o tempo já havia corroído pistas, silenciado testemunhas e enterrado qualquer chance de descobrir a verdade. Laudos contraditórios. Ele foi tema de documentários, livros e reportagens especiais. Laudos técnicos feitos por diferentes especialistas chegaram a conclusões opostas. Enquanto o primeiro dizia que foi suicídio, outros apontavam para execução, com base na trajetória dos projéteis, manchas de sangue e posicionamento dos corpos. Peritos renomados afirmaram que era tecnicamente impossível Susana ter matado o PC daquela maneira e, em seguida, tirado a própria vida, nas condições descritas. E se isso for verdade, quem então matou PC Farias? Nomes ocultos e silêncio duradouro. O que torna esse caso ainda mais inquietante é o silêncio dos bastidores do poder. O nome de PC Farias sumiu dos jornais tão rapidamente quanto sua vida foi apagada. E para muitos, isso não é coincidência. O caso na cultura popular, o caso de PC Farias, continua vivo na memória dos brasileiros. Em um país onde corrupção e mistério frequentemente andam de mãos dadas, o assassinato de PC Farias se tornou símbolo de como o sistema pode silenciar os incômodos. Conclusão: mistério ou conveniência? 2 vidas apagadas em uma noite silenciosa. Uma história de poder, dinheiro e morte. PC Farias sabia demais. E talvez, por isso, tenha pagado com a própria vida. Até hoje, a pergunta permanece: foi mesmo um crime passional ou uma execução disfarçada que apagou para sempre os segredos de Brasília? O que você acha? Deixe nos comentários. Foi suicídio ou queima de arquivo? Alguém poderoso mandou silenciar PC Farias? Inscreva-se no canal Mistérios Sombrios, ative o sininho e nos ajude a manter vivos os mistérios que o sistema quer apagar. Até a próxima investigação.